Olá, pessoal. Então estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo das funções elementares, né? E nessa videoaula vamos estudar então a função quadrática ou função do segundo grau. Bom, a definição da função quadrática, né, usando a forma canônica, né, é essa aqui, né? F de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c, com a, evidentemente, sendo diferente de zero. Se o a é zero, esse termo aqui desaparece e vira uma função do primeiro grau, né? Aquela função afim. Bom, o domínio dessa função é reais, obviamente, né? Não há problema nenhum de eu pegar um número, levar ao quadrado, somar com b vezes esse número e somar o c, né? As operações potenciação, multiplicação e soma, elas funcionam para todos os números reais, não há problema nenhum. Nós vamos ver que nós mais adiante teremos funções em que isso não acontece, o domínio não é reais, né? Vamos ver isso. Mas isso eu acho que ficou claro que é os reais, né? Observação que os números a, b e c são números reais, são chamados de coeficientes, né, da função. E o coeficiente a, aquele que multiplica o termo com x ao quadrado, ele é chamado de coeficiente principal. Por quê? Porque esse coeficiente tem um papel definitivo na determinação da concavidade da função quadrática. Já vamos falar disso, já vamos falar da concavidade e como é que o coeficiente a determina essa concavidade. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma função quadrática ou do segundo grau, que é esse aqui, né? F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Neste exemplo, né, se a gente pegar aqui a definição, o a é 1, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, o b é mais 2 e o c é menos 3, né? Ok? É isso que está aqui, a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 3. E o que a gente tem aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ok? E o que a gente tem aqui então é o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, né? Já vamos falar muito desse gráfico, né? Mas esse gráfico, a função quadrática, a gente chama o gráfico dela de parábola, né? Essa é uma parábola. Vamos falar sobre isso, né? Memorizem aí, então, parábola, né? Então, para isso a gente abre o assunto gráfico da função quadrática, né? Bom, quais são os elementos que a gente tem que considerar para a determinação do gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que está errado, tá bc mais é bx. Quais são as coisas que a gente tem que considerar na determinação desse gráfico da função quadrática, né? Bom, em primeiro lugar, a curva da função é uma parábola. Parábola, então, é essa curva que tem essa característica aqui, parábola, né? Com eixo de simetria paralelo ao eixo y. Esse eixo de simetria nós temos que ainda provar a existência desse eixo. Vamos fazer isso no momento apropriado, né? Para a turma da matemática, né? Só para a turma da matemática, as provinhas, as demonstrações é só para a turma da matemática, né? Então, a função é uma parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo y. O que significa eixo de simetria? O eixo de simetria está aqui, ó, certo? Significa que a curva desse lado do eixo de simetria é como se ela é refletida para o lado de lá. É como se o eixo de simetria fosse um espelho, né, que reflete para o outro lado. Simetria significa que a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Todas essas distâncias de um lado ao outro do eixo de simetria são iguais. Isso é que determina essa simetria, né? Então, o outro elemento que aparece nesse gráfico é o ponto que é a interseção do eixo de simetria, que nós acabamos de mostrar, com a curva da parábola. Esse ponto é chamado de vértice, né? Então é aqui, ó. A curva está aqui. O eixo de simetria está aqui. O ponto em que a interseção da curva com o eixo de simetria é esse ponto aqui, e esse ponto então é chamado de vértice da parábola, ok? Bem,
A interceptação da curva do gráfico ao eixo y ocorre em 0f de 0. Eu já falei, para saber o ponto no eixo y em que a curva de uma função qualquer intercepta o eixo y, é só fazer f de 0. Isso eu falei lá na primeira função, vale para todas as funções. Bom, f de 0, todos os termos aqui na definição, na forma canônica da função, que tem x, né? Esse aqui deveria ter x aqui, né? Erramos. Todos os termos que tem x vão desaparecer, sobra só o c. Então, o ponto, as coordenadas do ponto em que ocorre a interceptação da curva ao eixo y é o ponto 0c, ok? 0c, se a gente olhar aqui, né, essa curva aqui é a anterior, né? Essa x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso significa que o ponto, o c é menos 3, né? Então, portanto, o ponto intercepta tem que ser menos 3, ok? Uma outra coisa, a questão da concavidade, né? A parábola, ela possui uma concavidade. A concavidade é essa coisa aqui interna, ó, interna, tá? Aqui é a concavidade. Esse lado de cá é o contrário à concavidade. Então, seria o interior do U, né? A parábola é como se fosse meio que fosse um U, né? O interior da parábola, né, é a concavidade da parábola. Aqui eu tenho concavidade para cima, aqui eu tenho concavidade para baixo, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo, ok? Então é isso que diz aqui. Se A, que é o coeficiente principal, for positivo, maior que zero, a parábola tem concavidade para cima. Se A for menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Então vamos dar aqui dois exemplos. O primeiro é a função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. O a, né, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 1, portanto maior que zero, concavidade voltada para cima, né? É esse gráfico aqui que a gente já viu. A segundo exemplo de função quadrática é y igual a menos 2x ao quadrado mais 5x mais 1. Veja que o a agora é menos 2, é menor que zero, negativo, portanto, concavidade voltada para baixo, como vocês observam aí. Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. A concavidade é essa inflexão que o gráfico da função faz em torno do vértice, né? Ele vem descendo, né? E ele aí começa a subir, né? E no caso da concavidade para baixo, ele vem subindo e depois, a partir do vértice, começa a descer. Observem que no caso da concavidade voltada para cima, o menor valor da função, o extremo inferior da função, é o vértice. E no caso da concavidade voltada para baixo, o vértice é o extremo superior, é o maior valor da função. Aqui o vértice é o menor valor da função, a maior que zero. Aqui o vértice é o maior valor da função, a menor que zero. Acho que ficou claro nos gráficos, né? A interceptação da curva do gráfico ao eixo x, observe então aqui, né, as interceptações, no caso dessa aqui e aqui, né, a interceptação agora ao eixo x, ocorre nos zeros da função, isso é óbvio, né, a gente já sabe. Que são as raízes então, da equação do segundo grau, as raízes do trinômio, então, opa, aqui também eu errei a digitação, aqui é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né, então eu vou corrigir isso depois, tá? E os valores, então, são dados pela fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é b2 menos 4ac. Ocorre três possibilidades que a gente já tinha visto em videoaulas anteriores. Primeiro, delta maior que zero. Nós temos duas raízes reais distintas. Significa que a parábola, né, a curva da função quadrática, intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Segundo caso, delta igual a zero, as duas raízes são idênticas, né? Eu tenho uma raiz com duplicidade, ou seja, a curva intercepta o x em um único ponto. E o terceiro caso, delta menor que zero, né? Não tem raízes reais, né? Porque raiz quadrada de delta não pertence aos reais quando o delta é menor que zero, portanto, não intercepta o eixo x em nenhum ponto, né? Bom, vamos estudar melhor isso, tá? E vendo uma outra forma canônica para expressar
a função quadrática, né? Então, toda função quadrática pode ser expressa nessa forma canônica, que nós já falamos, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, para a diferente de zero, mas isso pode ser reescrito por uma segunda forma canônica, tá? Que é essa aqui, y igual a x menos xv ao quadrado mais yv, tá? Sendo que o par ordenado, observe, o par ordenado xv e yv, xv nesse par vale menos b sobre 2a, e yv, o segundo elemento do par, é igual a menos delta sobre 4a, ok? Então aqui nós temos uma fórmula que nós podemos facilmente deduzir a partir dessa expressão, uma fórmula, né, que mostra então como calcular esse par xv e yv, que são exatamente as coordenadas cartesianas do vértice da parábola. Bom, como o eixo de simetria passa pelo vértice da parábola, é óbvio que o eixo de simetria é a reta vertical x igual a xv, ok? Vamos dar um exemplo aqui, ok? Como nós transformamos, né, sem usar essa fórmula aqui, podemos usar a fórmula, como nós transformamos uma função qualquer, dada nessa forma canônica, que é a primeira, na segunda forma canônica, né? A gente vai ver que precisa usar completação de quadrados. Então, vamos começar, então, a função y, como exemplo, né? Y igual a x ao quadrado menos 6x mais c. Começamos, então, no primeiro passo da prova, usando a propriedade associativa e agrupando os termos que têm x e deixando de fora o termo que é independente de x. Aí podemos fazer facilmente a completação de quadrados. A gente sabe que a completação de quadrados, nesse caso aqui desse parênteses, é somar 9. Tem que subtrair 9 do lado de fora para compensar, né? Isso que está dentro do quadrado, a gente completou quadrado, é um produto notável. Isso é x menos 3 ao quadrado. E fora fica menos 9 mais 5, simplifica para menos 4, ok? Observe, então, olhando aqui olhando a forma canônica, esse número aqui é o xv e esse é o yv. Então, olhando aqui, o xv é 3. Observe que lá na fórmula tem o sinal negativo, né? Então, o xv é 3 positivo, porque o negativo está aqui, né? Então, o xv é 3 positivo. E o yv é o que está somado aqui a esse termo aqui. Como está sendo somado menos 4, né? Ou seja, subtraído de 4, então o yv é menos 4. E o eixo de simetria, a gente sabe, é a reta vertical x igual a xv. Xv é 3, então é x igual a 3. Veja, usamos então, não precisamos usar aquela fórmula, e poderíamos ter usado essa fórmula aqui, né? Para fazer essa segunda forma canônica. Não usamos ela, usamos completação de quadrados, foi tranquilo, né? Bem. Então agora nós temos os elementos para construir o gráfico da função quadrática, né? Para determinar esse gráfico da função quadrática, nós temos que considerar 4 coisas. Em primeiro lugar, concavidade, se é voltada para cima ou para baixo. Em segundo lugar, vértice, temos que calcular o vértice. Em terceiro lugar, eixo de simetria. Calculando o vértice, já temos de graça o eixo de simetria. E em quarto e último, calcular as raízes para saber onde a curva intercepta o eixo x. Vamos dar como exemplo aqui, esse exemplo aqui, né? Y igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 1, né? Onde o a é 2, o b é 4 e o c é menos 1. Vejam que o a é igual a 2 maior que 0, portanto, concavidade voltada para cima. As coordenadas do vértice, eu não vou fazer completação de quadrado, vou usar a fórmula, aplicando essa fórmula aqui, né? As coordenadas do vértice ficam menos 1, menos 3, e obviamente o eixo de simetria é x igual a menos 1. As raízes, eu uso Bhaskara, x' deu aí aproximadamente, né? Esse símbolo quer dizer aproximadamente, né? Porque deu um número quebrado. X' deu aproximadamente 0,2247, x duas linhas deu aproximadamente menos 2,2247, e com isso nós temos, veja bem, nós temos aqui nas raízes os pontos onde a curva
Parábola intercepta o eixo x. Sabemos que o eixo de simetria fica em menos 1 e o vértice é menos 1, menos 3, com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para cima, tá? Esse ponto em que intercepta aqui é fácil de obter, a gente sabe que é F0, é só fazer F0, a gente já sabe que é o C, né? Porque esses termos aqui que tem x, quando x é 0, eles se anulam, então fica aqui em menos 1, correto? O eixo de simetria está aqui, é menos 1, menos 3, desculpe, o vértice, menos 1, menos 3. O eixo de simetria é esse pontilhado aqui que passa por x igual a menos 1, tá? As raízes me dão este ponto e esse, nós já calculamos elas, né? E é interessante, porque graças ao eixo de simetria eu consigo ganhar alguns pontos a mais, né? Observe que se o eixo de simetria... Um ponto pelo menos é óbvio, muito óbvio. Ele está na malha desse gráfico, está na malha desse gráfico. Observem, se o eixo de simetria aqui no x igual a menos 1, este ponto aqui, que eu já sei que é onde cruza o eixo y, que é menos 1, a distância do eixo de simetria até aqui é 1, né? Essa distância é 1. Olhem a malha. E daqui para cá também é 1. Então, neste ponto aqui, o valor também tem que ser menos 1. Então, esse ponto aqui eu ganhei de graça. Não precisei calcular nada. Eu só usei a malha e a propriedade do eixo de simetria, né? Em que há essa simetria do lado esquerdo e do lado direito. Então, é como se fosse um reflexo, né? Um espelho. Ok? Bom, acho que espero ter deixado claro, né? O cálculo não foi tão complicado assim, né? E com esse cálculo, sem usar, claro que aqui eu usei o GeoGebra para fazer o gráfico bonito, né? Mas só com esse cálculo simples, né? Que não precisou de muito, eu consegui vários pontos, né? Eu consegui o vértice, o eixo de simetria, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui por causa da simetria, né? Então dá para traçar tranquilamente esse gráfico sem uso de GeoGebra, né? Temos que falar um pouquinho, né, de imagem da função quadrática. A gente disse que o domínio da função quadrática é reais, mas a imagem é outra história. Tá? Bom, nós temos, para determinar a imagem da função quadrática, nós temos dois casos. Né? A menor que zero, com cavidade voltada para baixo, e A maior que zero, com cavidade voltada para cima. Eu já tinha dito que se a concavidade é voltada para baixo, tá, o maior valor da função é o vértice. É ali que a função tem o seu máximo, o seu extremo máximo, né? O que determina, então, que a imagem da função ela vai de menos infinito até o vértice. E o vértice, a gente sabe que o componente y, né, o valor do vértice, é menos delta sobre 4a. Isso está... onde é que está? Opa! Está aqui, ó. Né? O elemento y do vértice é menos delta sobre 4a. Voltamos aqui. Ok? Menos delta sobre 4a. Né? Fechado. Porque o vértice pertence ao intervalo da imagem, pertence à imagem, ok? Bom, o segundo caso é quando A é maior que zero, com cavidade voltada para cima. Portanto, o valor do vértice, o y do vértice, agora é o menor, né? Porque ela está assim, o vértice está aqui, então ele é o menor valor que a função assume. O que implica agora, então, que a imagem da função é fechado menos delta sobre 4a até mais infinito aberto. Tá? Ok? Espero ter sido entendido. Tá? Bem, todas as funções que a gente viu até agora, excluindo-se a valor absoluto, na função módulo, todas elas são um caso particular da função polinomial, que é a que eu vou definir agora. Né? A função polinomial ela é definida como um polinômio com n mais 1 termos. Polinômio, primeiro, o termo de maior expoente seria o A0 x na n, depois vem o A1 x na n menos 1, A2 x na n menos 2, etc. Tem vários termos aí, até a n menos 1x mais a n. Tá? Então são n mais 1 termos que são somados. Isso então forma um polinômio, tá? Que é a definição então na forma canônica, essa é a forma canônica de se apresentar, se definir a função polinomial. Tá? Bom, nesse polinômio, n, que é o expoente do termo que tem maior expoente, é chamado de grau da função. E os A0, A1, A2 até a n são números reais, são chamados de coeficientes e, obviamente, o A0 tem que ser diferente de zero, né? Ok? O termo de maior expoente tem que estar ali, né? Bom, o domínio da função polinomial
por razões que acho que dá já para compreender intuitivamente, é R, né? Então, o domínio de F é igual ao conjunto R, né? Não tem dúvida, né? Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Então, de funções polinomiais. Primeiro exemplo, f de x igual a k, com k pertencente a r, é a nossa função constante, que a gente já estudou. Ela é, na verdade, uma função polinomial de grau zero, porque o n é igual a zero, você não tem x. Segundo exemplo, f de x igual a ax mais b, com a e b pertencente a reais, é a nossa função afim. É uma função polinomial do primeiro grau, né? Porque o n é igual a 1, o expoente do maior x é 1. Terceiro exemplo, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que foi a b e c são coeficientes, números que pertencem aos reais. Essa é a função que a gente acabou de estudar, a função quadrática, né? Ou do segundo grau, né? Então, é uma função polinomial do segundo grau, porque n é igual a 2, ok? Finalmente, o quarto e último exemplo é a função f de x igual a 2 vezes x na 5 menos 3, x ao quadrado mais 5, que é uma função polinomial do quinto grau, né? Porque o n, o expoente do termo que tem maior expoente, é igual a 5. Ok, pessoal? Então tá, em princípio é isso. Continuaremos então o assunto de funções elementares na próxima videoaula. Um abraço, tchau!